Boa noite, investidores. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou analista pleno da casa de análise Turbo Invest. Hoje vamos tratar de um assunto complexo, que muitos consideram complexo, que é o fluxo de caixa descontado, e vamos tratar de uma empresa chamada Energias do Brasil. Tem 2 e-books no meu site disponível. É só entrar lá e se cadastrar www.turboinvest.com.br. Você vai digitar o seu e-mail e vai receber por e-mail os 2 e-books. Antes de tratar do fluxo de caixa descontado propriamente dito, a gente vai tratar de alguns números aqui da Energias do Brasil. Então vamos lá. Eu peguei aqui dados desde 2014 até o terceiro trimestre de 2019, então são dados atualizados. Percebemos aqui que é uma empresa em que está aumentando o patrimônio líquido, está aumentando a receita líquida e o lucro líquido. Estamos com um lucro líquido de aproximadamente 1 bilhão 511 mil. É uma empresa altamente lucrativa, nunca teve prejuízo. O EBITDA da empresa também aumenta, já estamos com um EBITDA de 2 bilhões 888 e vamos ver agora a questão do fluxo de caixa da empresa. Você percebe claramente que a empresa é bem sólida, ela vem crescendo o fluxo de caixa operacional, tá? Aqui teve uma queda, mas que tem uma justificativa operacional lá no resultado, mas que eu não vou abordar aqui. E no ano de 2018 para o ano de 2019, a empresa vem crescendo o fluxo de caixa. Isso é muito importante para a empresa, porque é através do fluxo de caixa que a empresa paga os seus fornecedores, é através do fluxo de caixa que a empresa sobrevive, né? Então aqui temos o fluxo de caixa operacional da empresa, o fluxo de caixa de financiamento, o CAPEX, que é o fluxo de caixa de investimento da empresa em bens de capital, né? Você percebe aqui claramente que agora no terceiro trimestre, os 3 últimos trimestres, né, de 2019, você percebe um aumento aqui do CAPEX. Por quê? Porque a Energias do Brasil é uma empresa que está investindo muito no setor de transmissão. Ela sempre foi forte no setor de geração e distribuição. E ela resolveu ir para o filé mignon da Energias do Brasil, que é exatamente o setor de transmissão, que é um setor mais rentável. Tá? E aqui temos o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre é simples, é um cálculo entre o fluxo de caixa de operações menos o CAPEX. Aí você acha o fluxo de caixa livre. Vamos ver a estrutura da empresa, a questão da dívida e a rentabilidade. Percebemos aqui que a dívida líquida sobre o EBITDA da empresa está em 1,84 e bem estável, bem sólido. Então, está totalmente comportada, a empresa tem sua estrutura de capital muito bem controlada. E agora vamos olhar aqui a rentabilidade da empresa, que tem uma margem líquida de 11%. Essa margem deve aumentar nos próximos anos, porque a empresa vai transformar os seus investimentos em lucro, e por isso a margem deve aumentar nos próximos anos. Mesma coisa o EBITDA, que já tem uma margem boa e deve aumentar nos próximos anos também. O ROI da empresa, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, é um ROI bom de 15%, tá? Bem acima da nossa Selic, então é um ROI bem atrativo. Tá? Fora isso, a empresa também paga dividendos e é uma empresa que, além de pagar dividendos, eu coloco ela como uma empresa que vai crescer muito ainda também. E aqui vamos calcular o dado mais importante, que é o fluxo de caixa livre da empresa, que a gente já viu aqui, que está em 520 milhões agora no terceiro trimestre de 2019. Mas vamos calcular isso para vocês entenderem. O mais importante aqui é vocês entenderem como eu calculo isso. Como eu faço isso? Eu pego o EBITDA da empresa, 2 bilhões 887,56. O EBITDA da empresa está aqui, tá? 2 bilhões 887,56. Eu tiro o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido da empresa, tiro o capital de giro da empresa e aí eu encontro um fluxo de caixa operacional, tá? De 2 bilhões 151 bilhões e 56.
Então, ele tem um fluxo de caixa operacional de mais de 2 bilhões. Com isso, ele pode investir, a empresa pode investir. Então, ela investiu 1 bilhão 631 e sobrou 520 milhões de fluxo de caixa livre. Por que é importante este dado aqui? Este dado aqui vai ser importante para o cálculo do valor da empresa. Quanto realmente a empresa vale na bolsa, tá? Porque esses dados aqui são dados passados, que dá para ver que a empresa é sólida. Mas será que no futuro esta empresa será sólida também? Isso é que é importante, nós projetarmos os fluxos de caixa futuro e trazer a valor presente, para ver quanto é exatamente o valor da empresa. E assim, comparar com o preço que está em tela, o preço de mercado da empresa, e ver se tem upside ou não, se a empresa pode subir mais na bolsa ou não. É assim que eu faço minha análise, tá? Então, o que é o valor da empresa? O valor justo de uma empresa é o somatório dos fluxos de caixas futuros, fluxo de caixa total futuro, dividido pela uma taxa de desconto, tá? Que eu vou mostrar para vocês como calcula. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Esse R aqui, que é o custo de capital da empresa, ele é chamado de VAC, tá? O VAC, ele é calculado da seguinte forma: é o percentual de capital próprio que a empresa tem, multiplicado pelo custo de capital próprio, mais o percentual de capital de terceiros que a empresa tem, vezes o custo de capital de terceiros, vezes 1 menos o imposto, que é o benefício fiscal, tá? Então, aqui nós temos aqui eu vou chamar de K capital, R custo de capital e 1 menos T de benefício fiscal. Vamos para o próximo slide. O próximo slide diz o seguinte: eu peguei esses dados todos do site de RI da empresa Energias do Brasil. Você vai lá no balanço patrimonial, onde você vai achar o capital próprio da empresa, que é o patrimônio líquido da empresa. É um dado simples, tá? Que é fácil de encontrar. É de 10 bilhões 413 milhões, o capital próprio da empresa. O capital de terceiros da empresa, que é o passivo da empresa. Passivo tanto circulante quanto não circulante, tá? Aí você vai somar os empréstimos e financiamentos e as debêntures, tá? Você vai calcular isso e tem 1 bilhão 167, mais 726 milhões, mais 5 bilhões 160, mais 1 bilhão 691 e eu encontrei 8 bilhões 746 milhões. Tá? Então, o capital da empresa é de 19 bilhões 159 milhões. É a soma do capital próprio com o capital de terceiros. Então, o percentual do capital próprio, que é esse aqui na fórmula do VAC, o percentual de capital próprio, ele é simples de calcular. É só pegar o capital próprio, 10 bilhões 413, e dividir pelo capital total da empresa. Então, eu encontrei 54,35%. E o capital de terceiro é pegar o capital de terceiros e dividir pelo capital total da empresa, e eu achei 45,65%. Então, essa empresa, percebemos claramente que essa empresa tem a sua estrutura de capital bem controlada, né? Uma estrutura de capital bem controlada, com bastante gestão. Ele tem 54% de capital próprio e 45% de capital de terceiro. Muito bem dividido isso. Agora vamos ao cálculo do custo de capital próprio, tá? O cálculo do custo de capital próprio, eu utilizo o modelo CAPM, tá? Nós já vimos aqui que a percentual de capital próprio é 54,35%. Vamos agora calcular o custo de capital próprio da empresa. O custo de capital próprio da empresa, eu utilizo o modelo CAPM, como eu falei. Então, vamos lá. Taxa livre de risco, custo de capital próprio, é igual a taxa de juros livre de risco, mais o beta, multiplicado pelo prêmio de risco de mercado. Tá? É o que o mercado está pagando a mais do que o ativo livre de risco.
É claro, se você vai investir em ação, e tem que existir um prêmio, senão eu invisto em Selic. Então, este é o prêmio de risco de mercado. Tá? E o prêmio de risco do ativo específico é o beta, que é exatamente a volatilidade que a empresa tem na bolsa em relação à volatilidade que o mercado, por exemplo, o índice Bovespa tem na bolsa, se essa empresa é mais volátil ou menos volátil, multiplicado pelo esse prêmio de risco de mercado. Aí você vai achar o prêmio de risco do ativo específico. Tá? Então vamos lá. O custo de capital livre de risco é de 5%, tá? Que é a Selic. O beta da Energias do Brasil é meio, tá? É meio, o beta da Energias do Brasil. E o prêmio pelo risco é 5%. O que é o prêmio pelo risco? É o risco de mercado do índice Bovespa, em que eu coloco um crescimento de 10%, tá? Menos a taxa livre de risco, que é 5%. Então, RM menos RF, 5%. O beta da empresa é 0,5, multiplicado por 5, eu achei 2,5. Tá? 2,5 é o prêmio para investir em Energias do Brasil. É o prêmio desse ativo específico. Eu peguei o beta e multipliquei pelo prêmio de risco de mercado, menos o ativo livre de risco. Então, eu achei 2,5. Então, o custo de capital próprio é os 5%, que é o ativo livre de risco, mais 2,5%, que é exatamente o risco de se investir em Energias do Brasil. Então, achei um custo de capital próprio de 7,5%. Tá? Então, vamos aqui. Calculamos lá que o percentual de capital próprio era 54,35%. Calculamos o custo de capital próprio, que é de 7,5%. O custo de capital de terceiros é 45,65%, que a gente achou lá atrás, naquele slide lá de trás. E o custo de capital de terceiro, a Energia do Brasil, ela divulga isso. Nem todas as empresas divulgam, mas ela divulga e ela mencionou que o custo de capital de terceiro é 8,5%. Se não divulgar, você vai ter que calcular isso também. O benefício fiscal, a Energias do Brasil, ela paga 34% de tributação, imposto de renda, contribuição social, então tem um benefício fiscal de 0,66. Aqui. Então vamos calcular o VAC, né? O WACC. É o 0,5435, que é esse aqui, multiplicado por 0,075, que é o custo de capital próprio, mais o custo de capital o percentual de capital de terceiros, 0,4565, vezes o custo de capital de terceiros, 0,085, vezes o benefício fiscal, 0,66. Então, eu tenho um VAC de 6,64%. Tá? Este é o custo de capital da empresa. Percebe aqui que o custo de capital de terceiros é menor que o custo de capital próprio. Muitas pessoas acham que pegar dívida é ruim, mas não é. O custo de uma dívida é muito mais baixo do que o custo de utilizar o capital próprio. Por quê? Quando você pega a dívida, você tem um benefício fiscal, que você deduz um valor. Então, a taxa fica bem menor, bem mais barata para a empresa. Tá? Então, vamos construir a nossa tabela com a nossa premissa aqui. Então, a premissa da Energias do Brasil, nós calculamos o VAC, que é 6,64%, um beta de meio, taxa livre de risco, que é a Selic, 5%, prêmio de mercado, 5%, que é o prêmio de investir em ações na bolsa, por exemplo, o índice Bovespa, aqui eu estou dizendo que o índice Bovespa vai subir 10%, tá, no ano, que é normal, tá, um IPCA mais 6%, super normal, super conservador, uma taxa de crescimento anual de 10%, tá, da empresa, que é exatamente o histórico da empresa, se você for ver, é o histórico da empresa, essa taxa de crescimento.
e uma taxa de crescimento na perpetuidade de 4%, que é basicamente a inflação, tá? Basicamente a inflação. Então, o valor da empresa, como eu falei, é o fluxo de caixa total trazidos a valor presente. Então, vamos verificar aqui como foi que a gente calculou esse fluxo de caixa total, tá? Tem a questão da perpetuidade também. Então, aqui temos o fluxo de capital de 2020, o fluxo de capital de 2021, o fluxo de capital de 2022, o fluxo de capital de 2023, o fluxo de capital de 2024 e a perpetuidade. E esse aqui é o valor da empresa, que é a soma de todos os fluxos de capital mais a perpetuidade. Tá? Como é que eu achei esse 532 e 31 aqui? É muito fácil. Nós vimos aqui, lá no slide lá em cima, que o fluxo de caixa livre era 520. Tá? 520 era o fluxo de caixa livre, né? Vocês acabaram de ver. Então, vamos lá. 532 e 31 é eu pegar o 520, colocar um crescimento de 10% da empresa e trazer a valor presente, que aqui é em 2020, então eu tenho que trazer um ano. Então eu tenho que trazer a essa taxa aqui, 6,64%. E aí eu acho 532 e 31. O somatório disso aqui dá 19 bilhões 384,79. Você retira a dívida líquida da empresa, que é 5 bilhões 301. Eu acho um valor justo da empresa de 14 bilhões e 83 reais. O número de ações da Energias do Brasil é de 606 milhões. Então, temos um valor justo da ação, que é o valor justo da empresa, divididos pelo número de ação, de R$ 23,21. Hoje, a Energias do Brasil deve estar na casa de R$19,50. Então, teríamos aí mais ou menos R$4, né? Mais ou menos aí 20% de upside na Energias do Brasil, sendo bem conservador, tá? Sendo bem conservador. Quem gostou, galera, pode me acompanhar também no YouTube, que eu vou fazer vários vídeos, né, no YouTube. O nome é Turbo Invest. E também no Facebook, no Instagram, Turbo Invest Research. É só me achar lá que você vai me encontrar. Se quiser me mandar um e-mail, pode me mandar, contato@turboinvest.com.br. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.